Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 26 de março de 2023. Seja feliz mais uma vez. Seja bem-vindo, hoje e sempre, aos nossos estudos, às nossas reflexões sobre a ciência espírita, buscando aí a localização de uma oportunidade de vasculharmos esse manancial de ensinamentos que nos permita abrir as fronteiras do nosso ser, despertando a nossa consciência, pavimentando as nossas pegadas no alvorecer de claridade, de luz, em conformidade com os ensinos do nosso amável Mestre Jesus Cristo. Para tanto, meus amigos, meus irmãos, eu convido a leitura de preciosa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, escrita pelo nosso querido Chico Xavier, pelo nosso Espírito Emmanuel. Diz a lição 35, semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é a lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. E assim, meus queridos irmãos, com a proteção, com a orientação dos nossos benditos benfeitores espirituais, damos início a mais um laborioso estudo e reflexão sobre a ciência espírita. Vamos estudar agora o nosso capítulo, nosso episódio 17, compreender como o pensamento, veículo, atributo do espírito, pode agir sobre a matéria. Que veículo é esse que permite que o espírito haja sobre o corpo físico? E expanda aí o seu próprio pensamento. Ser conosco, irmão, hoje e sempre. Não esqueça de, dentro das suas possibilidades, divulgar o nosso estudo, pois estarás aí também contribuindo para a divulgação da doutrina espírita e os primórdios de um novo alvorecer, em que possamos ter a ligação entre a ciência espiritual da lei maior e a ciência do homem, caminhando lado a lado para o progresso da humanidade. Que assim seja. Então, meus irmãos, com essa belíssima lição de Emmanuel, nós precisamos entender, então, esse veículo do pensamento que propicia ao espírito atuar sobre a matéria, atuar sobre o corpo, e aí estabelecer o seu mecanismo de desenvolvimento na senda evolutiva da sua existência aqui na Terra, que é o perispírito, que nós vimos na primeira parte, né, dos nossos estudos dos princípios espíritas, dos princípios básicos, mas aqui nós vamos localizar um pouco das suas propriedades, adventando aí o seu papel
como aquele veículo do pensamento. Lembrando, meus amigos, essa importante lição de que, do Emmanuel, que nós lemos, né? De que é fundamental em que nós possamos estar sempre com o pensamento constante no desenvolvimento das nossas atividades, seja ela quais sejam, que essas atividades, minimamente que sejam, estão revestidas aí de uma possibilidade de nós empregarmos a qualidade da qual nós estamos buscando a evolução. Ou seja, não existe separação entre a minha atividade familiar, a minha atividade conjugal, a minha atividade no trabalho e a minha atividade religiosa. É uma só. Nós estamos exercendo a nossa ligação constante com Deus em cada atividade na Terra. É isso que Emmanuel disse. E, portanto, em cada atividade necessitamos compreender e aprender o nosso papel para que determinemos aí a qualidade da nossa atividade sobre cada uma dessas atividades. Então, irmãos, vamos lá. A pergunta inicial que Kardec fez foi qual? A inteligência é atributo do princípio vital? O princípio vital nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Mas nós vimos então que lá atrás no outro episódio que o pensamento é um atributo do espírito. E aí Kardec está querendo saber de onde vem essa inteligência. Então a resposta dos espíritos na pergunta 71: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Isso é muito importante, porque muita gente, ainda até irmãos espiritistas, que imaginam que as plantas possuem, então, uma alma. Se elas não pensam, é porque não possuem alma. Como diz aqui, os espíritos só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então esse corpo que está aqui é um corpo, na verdade, intelectualizado. É um corpo que é a manifestação da nossa inteligência, e todos esses órgãos permitem a nossa existência no plano físico e a nossa execução da nossa programação, as nossas mãos, nossos pés, a nossa fala, a nossa conversa. Tudo isso, na realidade, nos permite exercer nossa vida aqui na Terra para a execução da nossa programação. Mas nós estamos aqui, esse corpo físico, ele é intelectualizado. E aí o espírito é necessário, então, que se una essa matéria aqui para intelectualizar. Sem o qual era o que? Era apenas matéria. Então, a inteligência, que é o espírito, atributo do espírito, precisa desse corpo para poder se manifestar aqui na Terra. A pergunta que você pode fazer é: como é que o espírito, afinal, intelectualiza o corpo? Como se transmite o pensamento ao corpo? Existe algum veículo responsável por essa transmissão? Sim, está lá na pergunta 93 do Livro dos Espíritas. Livro dos Espíritos. A pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí eles não disseram o que é.
Kardec, com a sua inteligência invulgar, que entendeu. E aí está a sua anotação. Removendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Que fantástico, né? O irmão Kardec, Allan Kardec, entendendo as respostas e um dos raros momentos em que ele faz ali uma análise, né, e estabelece a comparação então com a questão terrena e naturalmente sendo ele, né, a figura que é um pedagogo, né, ele estabelece uma comparação das mais ricas que nós tivemos hoje. Então esse elemento que é uma substância vaporosa é o chamado que? Perispírito. Como é que ele ocorre, gente? Olha aqui o que Kardec fez. Vamos lá. Isso aqui é uma laranja. Quando a gente corta a laranja, o que que fica? Fica a casca, tá certo? Aqui, essa superfície branca aqui, separando a laranja, a casca e do fruto propriamente dito, que é esse aqui, existe uma camada. Essa camada é chamada perisperma. Então Kardec, por analogia, ele fez o quê? Ele estabeleceu então, aqui está o espírito e o corpo. E entre o espírito e o corpo, essa substância vaporosa que envolve o espírito e faz uma ligação dele com o corpo, Kardec então deu o nome de perispírito. Entenderam, meus amigos? E uma coisa muito importante, o espírito ele não fica preso ao corpo, ele tem essa ligação, mas o espírito tem outros sentidos. Os sentidos que são necessários a nós aqui na matéria são os sentidos, né, olfativo, auditivos, esses sentidos, né, os sentidos sexuais, são todos eles que têm uma derivação de glândulas, né, porque nós precisamos dessas sensações. Mas o espírito, na realidade, ele não se encontra encerrado no corpo. Ele tem outros sentidos que a humanidade ainda não percebe, capaz, então, de interagir com o ambiente. E qual é o veículo que permite essa interação? É o perispírito. E aí, lá no capítulo 19, no item 7, sobre os fluidos na Gênese, o que os espíritos trazem? O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, também chamado corpo fluídico, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado transformado em matéria tangível. Na verdade, assim, existe aí, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, um fluido cósmico universal. E aí que está dizendo aqui que esse fluido cósmico é desse fluido cósmico que o espírito ele retira aí as propriedades, tá certo? Que vai formar então o que? O seu perispírito. O seu corpo, chamado corpo fluídico. Aquele corpo vaporoso lá que os espíritos contaram. E aí está. De onde, na pergunta 94, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, o seu corpo fluídico, o seu perispírito? Novamente, os espíritos então respondem na pergunta 94. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. E aí, novamente, assim, quando os espíritos que habitam o mundo superior vêm ao nosso meio,
toma um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Então, a ligação, né? A possibilidade que o espírito tem de permanecer no globo é através do que? Ele precisa de se revestir da matéria. E para se revestir da matéria, ele precisa de um corpo fluídico ou perispiritual que seja capaz de se comunicar com essa matéria. Então o espírito, o ser inteligente, ele vai pegar então um material do fluido universal do planeta, tá certo? E vai formar o seu próprio perispírito. E é extremamente importante, né? Olha só essa visão que os espíritos trazem. Do meio de onde se encontra que o espírito traz seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Olha só isso, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui, ou seja, muito mais purificada. Está dizendo então que os habitantes de Júpiter, por não ter essa matéria tão densa que nós temos aqui na Terra, por ser um planeta muito mais adiantado, lá os espíritos que lá habitam possuem, portanto, o que? Um perispírito muito mais purificado, chamado quintessenciado. A cada vez que o homem alcança uma evolução na senda espiritual do seu progresso, mais ele depura então o perispírito. Razão pela qual o espírito aqui nos diz: emigrando da terra, o espírito deixa isso invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar, transformado em matéria tangível. Aí é um pouquinho das características, né, características do perispírito. O importante é que esse invólucro fluídico, esse corpo perispiritual que o espírito tem, e com ele é capaz de nascer e manter a ligação com o corpo físico naquele planeta, ele vai retirar da onde? Ele vai retirar do fluido cósmico daquele planeta. E na pergunta 187, vendo confirmar aí, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, vejam bem, o fluido corporal do espírito, o corpo fluídico do espírito ou perispírito, ele é retirado então do planeta e que o espírito vai habitar. E essa mudança, ela é bem rápida. Ele rapidamente, como diz aqui, a rapidez do relâmpago, o espírito, ele utiliza as propriedades daquele planeta, do fluido universal daquele planeta, para formar o seu perispírito, a fim de que ele possa, no planeta, habitar. Aí está, então, nós temos aqui, né, o planeta Terra, e em volta do planeta Terra existe o quê? Uma camada chamada de quê? De fluido cósmico universal do planeta. E aí o espírito, ao nascer, ele precisa se revestir, o seu perispírito precisa mudar e adquirir as propriedades desse planeta.
a fim de que ele possa, com isso, condensar também, né, as matérias e aí poder então formar o seu corpo capaz de habitar nesse planeta. Então o perispírito tem um papel fundamental em que na possibilidade que o espírito tem, ele é o veículo então que o espírito vai ter para que seja possível ele habitar aqui e retirar também do fluido cósmico do planeta a formação do seu perispírito e com isso poder então dar impulso à formação do seu corpo nesse planeta que tem, como nós vimos, a matéria densa do planeta. E é o espírito, perispírito, portanto, ele vai ter necessidade de constituir-se de quê? Dessa matéria fluídica do planeta chamada fluido cósmico universal. Então é preciso se revestir o seu perispírito com a matéria desse fluido cósmico universal, formando assim o seu perispírito que lhe seja possível viver, habitar e comandar e formar o seu corpo aqui nesse planeta. E aí, no item 9, o que os espíritos vêm nos dizer? Que a natureza do envoltório fluídico, ou seja, do perispírito, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para outro. Olha a característica fundamental aí do perispírito. Vamos voltar aqui. Se nós fomos programados para cá, para que possamos exercer a nossa atividade existencial aqui na Terra e dar seguimento à nossa programação reencarnatória, tendo em vista as nossas necessidades morais de crescimento moral e intelectual, é necessário então que a gente constitua o nosso perispírito com as propriedades do chamado fluido cósmico universal do planeta. E isso não pode ser feito a bel prazer, é o que os espíritos estão dizendo. Nenhum espírito pode chegar aqui, eu vou nascer aqui nesse planeta, vou pegar o perispírito, o fluido cósmico aqui do planeta, vou formar meu perispírito. Não. Isso é uma programação. Somente a capacidade evolutiva daquele espírito vai permitir que ele, então, se afinize com o fluido cósmico do planeta e retire daí as suas propriedades. Pode aí um espírito superior nascer aqui na Terra? Como ele vai fazer? Ele vai trocar, então, o seu perispírito. Ele vai utilizar o perispírito. Ele vai utilizar o quê? O perispírito formado das propriedades desse fluido cósmico universal. Porque ele precisa para que ele possa comandar o quê? O corpo. E ao comandar o corpo, possa, portanto, naturalmente, o espírito transmitir o quê? O seu pensamento. O pensamento através do perispírito ao corpo. Então, o espírito não pode ao bel prazer fazer isso. Ele tem que estar em condições morais para habitar aquele planeta e aí conseguir retirar as propriedades daquele fluido cósmico universal do planeta e formar o seu perispírito. Pergunta 186. Haverá mundos onde o espírito deixa de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo
que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Então, sempre com a depuração do espírito, com a nossa evolução, com o nosso processo evolutivo, o nosso perispírito ele vai ganhando também o que? Características mais etéreas, mais desenvolvidas, menos material. E aí chega um estado em que, ainda assim, ele existe, mas é como se ele não existisse, como diz aqui a resposta dos espíritos. Porque era tão quintessenciado, esse perispírito é tão quintessenciado, é tão purificado, é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Mas eles, como espíritos, vão possuir também. E é para lá que todo mundo vai. Nós iremos, nós irmãos, nós encontraremos um dia mais purificados, quem sabe, num outro planeta. Estamos distantes ainda do estado dos espíritos puros, milhões de anos nos separam desse estado, mas é para lá que estamos caminhando. Quem sabe nos encontramos num planeta mais evoluído. Quem sabe num estado mais evolutivo, melhor, em condições melhores aqui no planeta. Mas como já disse Emmanuel, a Terra, embora seja um planeta no seu gênero de provas e expiações, ou seja, generalidade das nossas provas aqui, da nossa condição essencial é de prova e expiação, não é, sobretudo, um planeta em que nós temos que exercer continuamente o sofrimento. Possamos sim ter estado de felicidade, possamos fruir um estado de equilíbrio, mesmo nas dores mais atrozes. Isso é o processo evolutivo. E aí? O planeta, o que é essa tal, então, transição planetária e o perispírito? Como que explicamos isso? Nós sabemos, então, que o planeta ele passa por uma transformação no seu campo fluídico, ou seja, no seu fluido kórmico universal. E o que acontece? Essa transformação fluídica, essa transição que o planeta está passando, é uma transição moral. E sendo uma transição moral, o seu fluido kórmico universal sofre mudança das suas propriedades. Então, é a razão pela qual fisicamente o espírito não conseguirá, sendo ele inferior ou sendo ele estacionário nas condições de seu desenvolvimento moral aqui na Terra, ele não conseguirá mais o que? Retirar as propriedades do fluido kórmico universal do planeta e viver no mesmo planeta em que ele cumpriu sua última existência. Por quê? Porque o planeta, ele sobe um degrau na sua transformação evolutiva, ele sofre um degrau na transformação do seu fluido kórmico universal, e o espírito não terá condições de se afinizar com esse fluido kórmico universal e, portanto, retirar aí as propriedades para a formação do seu planeta. Então, aí uma explicação física maravilhosa que o Espiritismo vem a trazer, o porquê o espírito ele não vai ter condições mais de permanecer aqui na Terra e terá que emigrar para um outro planeta, até em condições inferiores, de acordo com o seu estado de aprimoramento espiritual. Então, a explicação físico-espiritual que o Espiritismo traz é a necessidade que nós temos de que, pelo pensamento, pelas nossas ações, como diz lá a lição inicial de Emmanuel, purificarmos o nosso perispírito, a nossa inteligência, para que nós possamos ser capazes de purificarmos o nosso perispírito e estarmos em condições de reabitar, quem sabe um dia, novamente, em condições existenciais mais purificadas aqui na Terra.
Então, meus irmãos, meus amigos, que possamos nós entender que estamos aqui na Terra através de um mecanismo inteligente, um mecanismo de relação. O perispírito, ele explica tão maravilhosamente a relação que nós temos com o planeta. Sim, mostra como nós somos, de certa forma, filhos da natureza daquele planeta. Porque nossa condição, portanto, evolutiva, ela é aquela que nos permite nos afinizar com o fluido eterizado, o fluido cósmico do planeta, e retirar daí dele as propriedades físicas que nos permitirão formar o nosso perispírito. E aí, como mostra aqui, possamos nós agir formando o nosso perispírito e dando condições de nós estabelecermos a criação, a formação do nosso corpo e com ele nos comunicarmos e transmitirmos o nosso pensamento. O perispírito, portanto, aí é o veículo em que nós utilizamos para transmitir nossa inteligência ao corpo. Nós pensarmos. Ele é esse elemento intermediário e é fundamental que nós exercitamos aí o nosso processo evolutivo, que está ligado, portanto, ao nosso processo, nossas possibilidades de reencarnarmos novamente aqui na Terra numa condição melhor, na Terra no seu processo já passado de transição para um planeta mais evoluído. Quiçá possamos estar todos aqui, meus queridos irmãos e irmãs. Portanto, já na pergunta 39 na Gênesis, os espíritos vêm e dizem, portanto, o perispírito, portanto, representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, o perispírito é esse corpo etéreo, da qual o espírito age através dele sobre a matéria, estabelecendo assim toda a relação, todo o mecanismo de afecções que aquele corpo vai trazer, que aquela personalidade que nós temos aqui hoje vai trazer através do quê? Através do perispírito. Explicando, portanto, como diz aqui os espíritos, a multidão de afecções que se ligam à fisiologia do corpo, as doenças do corpo, como as da alma que nós trazemos da nossa mente, que é explicada pela psicologia. Exemplificando aí que o perispírito é o veículo que o espírito utiliza para intelectualizar, agir sobre o corpo físico e, portanto, transmitir o seu pensamento. E vamos ver no próximo capítulo, no próximo episódio, exatamente como se dá, então, essa interação mente, o espírito, inteligência e perispírito, e como ele interage com o ambiente, formando o que a gente fundamenta, portanto, como a forma pensamento. E a gente não poderia deixar de terminar esse capítulo, esse episódio, com a frase do nosso querido Kardec na questão 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita
desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Então, se conosco, meus irmãos, meus amigos, muito obrigado por estarmos aqui, mais uma vez estudando os capítulos sobre a ciência espírita. Entendemos aí o papel do perispírito na organização física e, portanto, sendo aquele intermediário capaz do nosso pensamento, da nossa inteligência, do nosso ser espírito agir sobre a matéria. E aí vamos ver no próximo episódio como se dá essa manifestação, essa interação, dando ensejo aí a forma pensamento. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, não deixe de aí contribuir. A contribuição é como? É divulgando, na medida do possível, na medida das suas possibilidades, na medida do seu entendimento. Fique muito à vontade de colocar, escrever aqui sobre cada nosso episódio, as suas dúvidas, para que nós possamos também crescer, aprender, nos desenvolvermos, tirando da sua dúvida, que pode ser de outros, e também a nossa própria. É um convite que eu te faço, meu irmão. Convide outras pessoas para assistir, para entrar nessa senda maravilhosa do entendimento da ciência espírita, que é a ciência, sobretudo, do amor divino, e que Jesus anunciou lá atrás que nos mandaria para compreender as suas lições e o mecanismo de todos os fenômenos psíquico, físico e existenciais do homem e da natureza. Muito obrigado por estarmos aqui presentes, já deixando para trás o mês de março, e logo em seguida vamos ascender já ao mês de abril. Tenha você, irmão, uma ótima semana, um ótimo domingo para você e toda a sua família. Que assim seja.